Pronto. Olha, eu vou começar com os assuntos da segunda unidade, certo? Porque aula passada eu fiz a revisão com vocês. Então, se sobrar, vamos supor, 30 minutinhos. Se sobrar 30 minutinhos da nossa aula de hoje, aí eu faço de novo uma revisão, certo? Relembro com vocês alguns pontos para nossa prova, certo? Lembrando que a prova de vocês será subjetiva, certo? Terá a redação, que vocês, acredito que o professor Luciano já passou para vocês, né? Mas eu vou reforçar. Terá com vocês cada questão terá um espaço e vocês vão ter que digitar, certo? E aí nós vamos falar sobre a produção de texto, que vocês devem fazer, certo? Vocabulário, essas coisas, certo? Ufa, então vamos lá. Começar pela apostila, tá? Uhum. Deixa eu passar aqui para você. Bom dia, Pedro. Aqui o e-mail. Uhum. Então, eu vou passar a apostila, certo? Que vocês têm. Certo? Deixa eu lembrar. Pronto. Aula passada, só relembrando para quem entrou agora, eu fiz a revisão. Eu até enviei a revisão, foi com o gabarito, porque eu pensei que essa semana já seria a prova. Aí eu jurava, né, que já era a prova. Mas boa parte das questões nós já tínhamos trabalhado aqui, né? Mas, ainda assim, eu vou reforçar com vocês essa atividade, certo? Com a leitura e com as alternativas. E revisar um pouquinho ainda o que nós vamos ver na prova. Agora, hoje, eu vou dar continuidade aos assuntos, certo? Porque, como eu já tinha feito essa revisão segunda, não vou dispensar hoje mais 2 aulas para fazer revisão, tá? Aí, então, eu vou começar realmente com assunto, certo? Para a segunda unidade, tá bom? E bom dia, sejam bem-vindos. E reforçando aqui com vocês, essa prova subjetiva, ela será, cada item, né, vocês vão ter que digitar a resposta, certo? Então, nas minhas questões, elas provavelmente pedem justificativa, explicativa, característica, certo? E o importante é que vocês digitem o que vocês entenderam, certo?
a compreensão de vocês naquele, naquele espaço. Sei que em casa vocês terão maior facilidade de buscar respostas, né? Mas, assim, eu peço que vocês se esforcem para estudar agora, né? E tentar estimular o cérebro na hora para arrancar uma resposta dele, certo? Assim fica mais fácil. Vocês fixar o assunto, né? E avançar nos estudos, tá bom? Bem, vamos começar aqui. Pronto, já enviei aí o e-mail, né? Eu peço que envie as redações para esse e-mail, até o professor Luciano organizar a turma lá do sala de aula, né? Aí, por enquanto, eu dou feedback pelo e-mail mesmo de vocês, tá? Quem me viu sabe que eu respondo, né? Mando feedback. Deixa eu ver aqui. Pronto. Algumas atividades aqui eu já trabalhei, não foi? Do módulo. Então, nós começamos o nosso assunto com a tipologia textual. E a que vai ser cobrada na prova é a narrativa, né? A tipologia narrativa. Turma, olha, qualquer dúvida, vocês me avisem pelo áudio, porque agora eu não tenho como ver, né? Quando eu compartilho a tela assim, eu não tenho como ver alguma pergunta lá no chat, certo? Então, se tiver alguma dúvida, só é mandar o áudio, né? Falem aí. Professora, não entendi isso, retorne isso, né? Fica mais fácil. Bem, nós iniciamos, né, com a tipologia textual narrativa, né? Depois eu vou, junto com vocês, revisá-la também, né? Vamos rever um pouquinho de texto não literário e literário, certo? E a narrativa, o que vocês devem... depois eu falo, né? Já que eu vou para a dissertação. Bem, agora a nossa tipologia trabalhada é a dissertação, certo? É bom porque ela vai ser explorada para a nossa segunda unidade, mas toda a prova eu cobro no gênero dissertativo argumentativo. Então, vocês têm que saber que é uma linguagem, né, e uma produção que solicita de vocês uma defesa de um ponto de vista, não é? Essa produção de texto que eu sempre peço para vocês, não é? Trabalhe com vocês o tema da semana. Essa semana eu não vou solicitar, não é? Já que vocês têm prova a partir da próxima segunda. Então, essa semana eu só vou trabalhar com vocês o assunto, certo? Mas sem atividades. Se eu passar, é para vocês me entregarem, por exemplo, depois das provas, não é? Na última, eu acho que na primeira semana de maio, se não retornarmos, claro, certo? Então, vamos lá. A dissertação, né, é a exposição de ideias. Por exemplo, a dissertação, ela divide-se, né, em duas partes, que eu posso argumentar e que eu posso expor. Há textos que vocês vão se deparar que somente com exposição, né? Divide lá o texto em 4 parágrafos e quando só um texto expositivo, é uma dissertação mais expositiva, ela não tem interesse, né, ao produzir de convencer você de nada, só de expor. Por exemplo, vamos falar que o desmatamento aumenta aí o efeito estufa, o agravamento do aumento das temperaturas, né? Então, o texto vai trazer dados. Olha, tem tanto por cento de desmatamento, não é?
E assim, vai trazendo os dados, somente dados, não é? Sem argumentá-los. Isso ocorre também quando o aluno, né, trabalha somente a área, né, sem argumentar, sem trazer uma contextualização para aquela área junto com o tema. Né? Mas no expositivo, ele está dentro do tema, trabalha o tema, né? Mas só apresenta os dados ali sem uma defesa de uma tese, certo? Sem a defesa, não é com argumentação, ele só expõe. Não tem a intenção de convencer, não é? E geralmente, quando o gênero a tipologia dissertativa é expositiva, o último parágrafo não traz uma sugestão, não é? Traz um resumo dos fatos apresentados ali. Mas todos nós sabemos já que o Enem, não é? Ele só solicita para vocês uma produção com uma sugestão. Né? Então, chegou o último parágrafo, eu tenho que trazer uma sugestão de como resolver aquele problema, não é verdade? E ela pede que vocês façam assim, com a gente. Por exemplo, se a situação é o aumento da pandemia nos países subdesenvolvidos, né? Aí lá vai o Brasil na lista. Apesar da vacinação, né? Saiu a informação de que o Brasil é o quinto, né? Que maior vacina aí, tem maior vacinação, né? Mas aí nós temos que ver um exemplo, né? Não é o tema, a vacinação não, o aumento, né, da pandemia em países subdesenvolvidos. Então, aí vocês vão trabalhar e explorar as informações referentes ao Brasil. Então, vou apresentar o tema na introdução, vou deixar claro aí dois pontos que eu quero desenvolver, argumentar, né, e trazer informações de que ocorre esses tipos de situações. Então, veja, a falta de consciência do povo, né, vocês podem trazer um ponto assim, e a falta de iniciativa do governo, né, em vacinar profissionais, profissionais de diversas áreas, vamos supor. Então, aí vocês vão, né, abordar isso. Por exemplo, a pessoa que está fazendo entrega, eles não deveriam ser os primeiros também a tomar vacina, não é? Eles necessitam, estão em contato direto, não é? Com entregas de alimentos, não é? Em contato direto com as pessoas, mas assim, então deveriam, né? Aí vocês vão saber também que tem leis que protegem, não é, as aldeias, não é? Por exemplo, os povos indígenas já foram vacinados por conta da lei, quilombolas também, não é? E, então, são grupos que talvez não estavam em contato, não estão em contato direto, né, saindo, mas que correm o risco, não é? Também de, ao ser contaminados, ninguém sabe como é que o organismo reage, não é? Isso é fato. Então, nós temos essa abordagem, né? Essa abordagem aí sobre esse tema. Então, eu só quero que vocês esquematizem essa organização da nossa produção de texto. Eu acredito que foi nessa turma que eu trabalhei algumas formas de introdução, não foi? Então, eu não coloquei no roteiro de vocês, porque eu não sabia como ia ser a prova, se ia ser ainda se ia ser objetiva, certo? Mas, provavelmente, na segunda unidade, no simulado não,
na prova da segunda unidade, eu vou cobrar de vocês essa produção, certo? Alguns alunos não, uma aluna escreveu para mim algumas formas de como elaborar, né, a introdução. E nós vimos mais 16 formas de elaborar essa introdução, não foi isso? Eu vou passar daqui a pouco, e aí no módulo vocês têm. Né? Eu sempre coloco, né, em todos os anos do ensino médio, essas formas, para o aluno ó, relembrar quantas formas eu tenho de iniciar uma redação, certo? E vocês sabem que há plataformas que ensinam, né, algumas formas de introdução. Aqui no nosso módulo também tem, tá, turma? Então, vejam, olha, aqui na dissertação, né, aí no módulo de vocês tem, ó, a exposição de ideias a respeito de um tema, com base em raciocínios e argumentos e argumentações, né, é chamada de dissertação. Nela, o objetivo do autor é discutir um tema e defender sua posição a respeito dele, né? Por essa razão, a coerência entre as ideias, ou seja, eu tenho que organizar a seleção de informações pertinentes a esse tema. Né? Se o tema é pandemia no Brasil, eu não vou falar lá sobre a educação. Aí, de repente, no meio da redação, vocês. E ainda mais, né? E ainda aumentou a evasão escolar por conta da pandemia. Sim, mas o tema pediu outra coisa, outro caminho, e você desvia um pouco. Se você só desviar ali um pouquinho, ainda vai, né? No seu projeto de texto, aí você perde na competência 3. Mas se você desviar o tema por completo, não é? Aí a sua redação não é avaliada, não é? Aí ela é identificada como fuga ao tempo, tá? Então, o que é importante frisar? Olhou lá o tema, grifa lá as palavrinhas importantes do tema, né? E faz a discussão, certo? Aí ele fala, olha, a coerência entre as ideias e a clareza na forma de expressão são elementos fundamentais, né? A dissertação é a forma de composição que consiste na posição pessoal sobre um determinado assunto, quanto à formulação dos textos discursivos dissertativos pode ser, né? Quem poderia ler para mim? O exemplo A de exposição e o exemplo B de argumentação. Alguém poderia ler? Turma. Turma. Alguém pode ler? Ninguém? Turma, ninguém pode ler aí? Alguém pode ler? Ezequiel, Amós, Pedro, Emily, né? Tem Emília também, que eu vi. Deixa eu ver aqui mais. Ninguém. Não é possível. Pai, não é possível. A turma inteirinha. Denise, esse texto está no módulo. Está no módulo, Pedro. Vou parar aqui a apresentação. Está no módulo. Olha, gente, tem que treinar a leitura, certo? É necessário aqui a leitura de vocês. A produção de texto. Enquanto eu não puder, tenho que
trabalhar a leitura, tem que trabalhar a escrita, não é? Oi, Pedro, pode falar. Tudo bom? Sim. Liga aí a câmera para eu te ver e dar um tchauzinho. Diga, meu áudio está funcionando. Deu tchau pra ela. Diga, me viu, diga. Bom dia. Vale. Teste o áudio, tudo. Câmera de TV. Me viu. Ainda está tímido, né, Pedro? Mas aos poucos você vai perder aí a timidez, você vai ver. Olha ele, Pedro! Abraço, viu? Olha, o professor Luciano pediu, não é? Ele colocou até aí no chat, que os roteiros já estão lá na plataforma, certo? Os roteiros já estão lá na plataforma. E eu já, aula passada, eu tinha trabalhado com vocês. Aí, meu nome, os assuntos. Falando nisso, ô Pedro, você recebeu o e-mail com a atividade de revisão? Eu recebi. Pronto. Aí, todas as atividades que eu solicitar, por exemplo, você pode enviar para esse e-mail, não é? Que está lá, com o exercício que eu pedi. Certo? Certo. Aí eu corrijo e dou o feedback, né, por e-mail mesmo. Pronto, eu vou compartilhar novamente aqui o módulo certo e ler com vocês aqui, tá bom? Eu tenho que abrir novamente aqui. Diga, na página que você vê aqui, página, tá aqui comigo. Olha. Gente, esse assunto aí de dissertação é mais ou menos na página 4, certo? Tem o título dissertação. Ele deve estar em outra página, porque como eu aumentei aqui algumas letras para leitura, não é? Aí aumentou também, ocorreu alguma diferença aí nas páginas, tá? Aí vamos lá, eu vou ler aqui dissertação. Na exposição, né, consiste numa apresentação, explicação sem o propósito de convencer o leitor, certo? É só dispor os dados, os fatos, só. Não há intenção expressa de criar debate pela contestação de posições contrárias às nossas, né? Aqui tem um exemplo. Aqui não é, né? Em um momento, a pessoa que dissertou aqui, não é? Tem alguns traços de dissertativo, certo? Mas o gênero solicitado, ele não pede, ele deixa claro que você deve evitar a primeira pessoa, certo? Do discurso, porque fica configurado outro gênero. Pode estar dentro da dissertação, mas com outro gênero, não é? Tem aí uma ideia, né? Se tivesse um filho, não meteria a chefiá-lo como se ele fosse um soldado de chumbo, né? Teria que lhe dar uma certa autonomia para que pudesse, né? Aí a pessoa continua aqui, não queria, né? Que parecesse um ditador, nem tão pouco um escravo, né? Os meninos mandões e as meninas passivos são duas deformações desagradáveis. Aqui de quem a edição do Cruzeiro, não é? Agora, o argumentativo consiste numa opinião que tenta convencer, não é? De forma geral, aí a razão do lado que quer defender, não é? Claro, no nosso gênero dissertativo argumentativo, é de acordo com o tema que o Enem apresentar, né? Mas na nossa prova também, né? Seguimos os critérios exigidos pela banca também, certo? De que razão está ao lado de quem escreveu, né? Para isso, lança-se mão de um raciocínio lógico, coerente, baseado na evidência das provas, né? Você tem que comprovar. Eu não jogo lá somente a informação sem comprovar, né? Eu tenho que trazer alguma área para reforçar. Eu não posso dizer
por exemplo, que é o alcoolismo na adolescência, não é? Eu não posso jogar a culpa para alguém sem comprovar que realmente a culpa é daquelas pessoas, não é? Aí ele diz, em geral as pessoas morrem em torno dos 30 anos, só se fosse em 1900 e bolinha, né? Hoje não, graças a Deus. Aí, olha, o argumento consiste em convencer o leitor de que a razão está do lado, né? Aí tem que ver assim, em geral as pessoas morrem em torno dos 30 anos e são sepultadas por volta dos 70. Aqui ele fala de questão mais, às vezes, da valorização da vida, né, que a pessoa tem. Leva 40 anos para os outros perceberem que aquela pessoa está morta. Lembre-se, a vida é sempre uma incerteza. Somente o que é morto é certo. Fixe só. Aqui retirado da revista, não é? Não. Aí ele diz assim, há diversos tipos de redação, não é? Não literária. Nós iniciamos nosso assunto e vai ser cobrado na prova, não é? O texto literário e não literário, agora da forma escrita, certo? Como os textos de manuais, relatórios administrativos, de experiência, artigo, todos esses gêneros, né? Nós vamos abordá-los também na parte de redação técnica, viu? A redação oficial. Mas isso é só no segundo semestre que eu trabalho. Então, vamos lá. De redação técnica e científica, não é? Embora se deva reger pelos mesmos princípios de objetividade, coerência e clareza que pautam qualquer outro tipo de composição, a redação técnica apresenta estrutura e estilos próprios, que com forte predominância na linguagem denotativa nós vimos, né? Para que o texto se enquadre na linguagem não literária, ele tem que ter uma linguagem formal, não é? Trabalhar o significado realmente ali, real da palavra, e não de sentido conotativo, não é? Que é no sentido figurado daquela palavra, não é? Essa distinção é basicamente produzida pelo objetivo que a redação técnica é utilizada, né? E o de esclarecer e o de impressionar, né? Okay. Essa parte aqui, turma, de análise das competências do Enem, nós já vimos, né? Eu só vou abordar com vocês porque nós vamos fazer a redação, né? Segundo. Lembre-se que essa redação, o mínimo de linhas são 20, né? O máximo 30 linhas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira competência, vocês devem ter cuidado com as regras gramaticais, não é? Verificar se o verbo concorda lá com o sujeito, não é? Ver também os tipos de regras de concordância, não é? Algumas regras com sujeito composto, não é? Com os pronomes, com os verbos ser, não é? Então, vocês têm que ver, relembrar, não é? Para não errar. O uso da acentuação, não é? Temos um grande problema, às vezes o aluno confunde o acento, ou não acentua a palavra, né? E a ortografia. Na hora de digitar, tem que ter cuidado, porque às vezes, quando você digitar rápido, você coloca uma letrinha antes, não é? E ela deveria vir depois, né? Então, há esses cuidados, né, que você deve ter na hora de digitar as respostas, tá? Aí ele fala, além de requisitos, né, os requisitos de ordem textual, como coesão, coerência, que nós vamos ver, né? Há outras exigências para o desenvolvimento do texto, né? A ausência de marca de oralidade e registro de pessoal. Por exemplo, vocês, em algum determinado do momento da prova, utilizar uma linguagem informal, né? Uma linguagem espontânea, não é? A linguagem formal e espontânea não é errada, mas
para a nossa produção de texto, ela é. Porque vocês devem trabalhar a linguagem formal. É um texto o qual alguém vai ler. Então, vocês têm que utilizar uma linguagem clara, objetiva, né? Sem marcas de oralidade. Por exemplo, e aí, não é? Né? Não é só marcas de oralidade. É tipo assim. E também depende de como você apresenta, né? Utiliza essas palavras, não é? Em outro contexto, talvez, não é? Por exemplo, se fosse um tema sobre a questão da língua, não é? E em determinado momento você disser, esclarecer, né? Determinadas pessoas utilizam muito aí, né, marcando esse registro, aí entendeu? Aí é diferente. Você deixou claro, né? E também de acordo com o tema. Então, só para marcar esse registro aí, tá? Aí aqui reforça aí. Precisa vocabular, obedecer às regras, né? Concordância nominal verbal, regência nominal verbal, pontuação, flexão dos nomes, colocação pronominal. Colocação pronominal é um assunto que nós vamos ver, certo? Aqui, porque muitos alunos erram. Então, nós temos que relembrar. A grafia, não é? Inclusive, a acentuação gráfica, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, outro ponto importante, não é? Que acabamos de errar. Há muitos erros em relação se aquela palavrinha é maiúscula, minúscula, né? Temos que relembrar também. A competência 2, essa competência que analisa de vocês se você compreendeu que o gênero é sensitivo argumentativo, certo? Compreender a proposta, também é outro ponto. Por exemplo, não fugir, não é do tema. Já disse a vocês, identificou o tema, marca lá as palavrinhas, não é importante, para sempre, né, relembrá-las dentro do texto, ou utilizar alguma palavra, algum sinônimo, algum referencial ali, daquele tema, não é? Aí vocês falam, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Aí, o que é um texto dissertativo ou argumentativo? O texto dissertativo e argumentativo é organizado na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, é fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor expor e explicitar ideias, né? Daí a sua dupla natureza. Argumentativo, porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque se utiliza de explicações para justificá-la, não é? Fatos, exemplos, né? Tudo isso você acaba desenvolvendo seu parágrafo, não é? Outra coisa, não fiquem na redundância ali da informação, não é? Como é assim, redundância? Repetindo o que já foi dito, não é? O aluno informou lá na introdução, aí repete tudinho no desenvolvimento, né? E às vezes não traz uma conclusão. Então, fica com nota baixa. Lembrei o que eu ia informar. A nossa produção de texto, né, como ela é dividida de acordo com esses critérios que vocês estão vendo aqui, então, o valor da nossa primeira da produção de texto, da última questão, vale 1,4, certo? Então, caprichem. É a questão que mais vale nota, claro. É a que vocês devem redigir, né? Digitar lá, certo, turma? Direitinho. Quando tiver organizado direito, eu vou solicitar de vocês escrito, né? E, de repente, enviar a foto, assim ficará mais fácil de eu avaliar vocês, tanto na escrita, certo? Mas como o Enem agora também tem a parte digital, não é? Temos que reforçar essa questão de digitação com vocês. Vamos lá. Olhem só.
Seu objetivo é, em última análise, convencer ou tentar convencer o leitor pela apresentação de razões e pela evidência de provas, não é? À luz de um raciocínio coerente e consistente. Então, nós temos tema, tese, argumentos, proposta de intervenção, não é isso? Tema, apresenta na introdução, não é? Deixa claro essa tese. Vocês podem informar os dois pontos para desenvolver, né? Primeiro, nós falamos sobre a pandemia, não foi? Aí vamos supor, o primeiro ponto que vocês podem trabalhar, a ausência, a falta de consciência do povo, não é? E a ausência do governo em expandir para os profissionais, não é? Então, se de alguma forma começasse também essa vacinação para as pessoas que estão aí em campo, né, que saem todo dia, não é? Porque não é só o profissional de saúde que está lá em contato, né, com as pessoas que foram contaminadas, né? Mas sim aquela pessoa que entrega a comida, né? A pessoa que está ali, o frentista, né? Olha só quantas pessoas saem, né? Todo dia, né, de casa, em busca do seu sustento, né? Então, isso deve se levar em conta. É só uma reflexão, tá, turma? Aqui eu expliquei para vocês quais são os casos que vocês podem ter a zero, né? Geralmente aqui com vocês é difícil, assim. Eu percebi que o aluno não trabalhou tempo. Eu não dou zero, né? Mas é óbvio que o aluno, né, não vai receber uma pontuação boa, né? Porque ele, às vezes, com uma produção de texto que é avaliada para nota, né? Aí, se ele fugir do tema, vocês já sabem. Eu vou dar zero na segunda competência, não é? E eu trabalho a parte aí dos elementos coesivos e da pontuação da escrita, né? As outras competências eu não vou avaliá-las, certo? É um critério meu, mas no Enem, vocês sabem que é zero. Se eu não atendo ao tema, se eu não atendo ao gênero, não é? Totalmente, então, minha redação não é avaliada lá, certo? Então, a nota zero, a redação, que não obedecer à estrutura, dissertativa, argumentativa, né? Que são os 4 parágrafos, né? Mesmo que atenda às exigências dos outros critérios, tá vendo? De avaliação. Você não deve, portanto, elaborar um poema, né? Ou reduzir seu texto a uma narrativa de uma história, não é? Há muitos alunos que caminham, né, por essa tipologia, né, o gênero, e acabam trazendo algum gênero da narração, né? Então, não é assim, certo? Então, esquematize isso na mente de vocês, né? Eu tenho que trabalhar tema, eu tenho que trabalhar tese, eu tenho que trabalhar argumento. E a minha proposta de intervenção. A terceira é a questão de organizar, selecionar, não é? E dentro dela, ou seja, ter uma certa coerência, não é? Ao separar minhas informações pertinentes a esse tema, não é? De modo coerente, não é? É avaliado aí, então, a organização dessas ideias, dessas informações, tá bom? A quarta competência, turma, é essa competência a qual o ensino médio, né, eu tento bater na tecla, ou seja, formas de melhorar a sua coesão, né, com os conectivos, com os advérbios, com os pronomes, né, com o uso de sinônimos, né, todo esse campo aí, né, é voltado justamente para essa produção de texto.
não é? Vejam só, vou só trazer algo que me chamou a atenção. Não sei se vocês já assistiram ao seriado de The Crown, que é sobre a família real, não é? A família real, não. Lá da Inglaterra, não é? A princesa Diana, né? Acho que é Diana, não me engano. E tem muitos fatos históricos, não é? No serial. E teve um que me chamou a atenção, que foi uma desavença entre a rainha Elizabeth, não é? E a primeira-ministra, não é? A Tátia, né? Acho que é assim que fala, que pronuncia. E ela, a primeira-ministra, sobre o apartheid, a questão foi sobre o apartheid, e a Inglaterra, ela domina vários territórios, né? Então, tinha lá uma palavrinha, né, que a primeira-ministra não aceitava. Então, o documento ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, sem a primeira-ministra assinar. Aí a princesa não, a rainha, em algum determinado momento, disse: eu não preciso de um político, eu não preciso disso, daquilo, eu preciso de um escritor. E no gabinete dela tinha um escritor. Então, ele foi encarregado de procurar alguma palavra ali que pudesse substituir e que ela fosse forçada a assinar, não é? Aí ele achou uma palavra. Então, a importância, não é, de trabalharmos também os sinônimos, não é? Essa parte da coesão do texto que faz com que eu melhore minha coesão, não é? Então, veja, é um exemplo, assim, que mudou a história, né, naquele momento. A pessoa ali conseguiu fazer que a primeira-ministra assinasse ali aquele documento. Isso ocorre na 4ª temporada, tá? Só para... Aí, nós estamos na 4ª, né, que são esses elementos coesivos, e a 5ª competência é essa última que eu devo trazer o quê? Minha intervenção. Então, se eu não trouxer uma intervenção, é 0. Se eu fazer um resumo, é 0. Nessa competência, tá, turma? Não é na redação inteira. E lá na nossa produção do texto, eu dividi. Competência 1, tantos décimos, competência 2, tanto décimo. E a questão inteira, não é? Vale 1,4 décimos, tá bom? Então, nessa competência 5, eu tenho que trazer um agente. Ou seja, alguém que vai desenvolver a ação, né? O Ministério da Saúde, né, deve trazer o verbo, né, que indica que realizará uma ação, não é? Deve dispor de mais recursos, né? Você pode fazer um detalhamento dessa ação, né? O modo meio, né? Por qual via, né? Por qual modo será aplicada essa ação, né? E depois o efeito. Então, eu abordo aí todos os 5 elementos, né? Agente, ação, modo meio, detalhamento e efeito. Para ganhar a nota toda nessa competência. Certo? Então, outra coisa que é importante vocês saberem por favor, tem lá um texto motivador, não vá copiar e colar o texto motivador, porque aí é 0. Não é? O tema é pandemia, aí tem lá o texto motivador, então faça o copia e cola. Pronto, está resolvido? Não está. Apenas você não desenvolveu as ideias, não é? Que esse é o papel imprescindível para a nossa produção de texto. Por isso que se pede uma redação, né? Para ver se o aluno compreende, organiza, desenvolve, defende, né? Traz uma sugestão, certo, turma? Essa atividade aqui eu já fiz com vocês, certo? Eu lembro até que essa segunda questão eu pedi que, por favor, enviasse também, né, a atividade, a produção de texto. Dentro da apostila, apesar de ter uma parte que eu trabalho algumas produções de texto,
dentro dela, em algum momento, também tem atividades que solicitam de vocês, não é? Essa produção de texto. Bem, aqui nós temos as formas de como elaborar a produção de texto, não é? A introdução. Eu não vou abordar agora com vocês, porque, como eu disse, eu vou pedir, né, para a nossa segunda unidade, tá? Essa parte aqui. Certo, turma? Porque o roteiro já fiz, já enviei, então, como eu já expliquei para vocês, eu não sabia como ia ser, tá bom? Então, aqui, o texto dissertativo e argumentativo, né, ele traz aqui dissertar, né, traz aqui mais informações sobre ele, né, é um gênero um pouco extenso devido à sua importância no cenário, né, atual. Quer dizer, temos muito tempo que a produção que é solicitada é somente essa, né? E eu vejo alunos que desde do ensino fundamental já sabem, né, uma estrutura. Só o que falta melhorar é o desenvolvimento desses argumentos, não é? E como é que eu desenvolvo isso? Na leitura, não é? Eu não escrevo nada sem saber, não é? Eu não posso trabalhar os achismos da minha vida, o que eu acho, não é? Eu tenho que, de alguma forma, explorar o tema, pesquisar, não é? Essa é a intenção nossa ao pedir esse gênero, certo? Então, olha, dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, né? Discorrer sobre ele, informar sobre ele, trazer fatos e informações sobre ele. Assim, o texto dissertativo pertence ao grupo dos textos expositivos, justamente com o texto de apresentação científica, né? O relatório, o texto didático, o artigo. Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado com a persuasão, e sim com a transmissão de conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo, né? Por isso que ele entra nos textos o quê? Não literários, na verdade. Os textos argumentativos, ao contrário, têm por finalidade principal persuadir o leitor sobre um ponto de vista do autor, né? Comportamento. Temos um texto dissertativo argumentativo. O texto tem uma estrutura convencional formada por três partes essenciais, né? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Só uma ressalva. Esse desenvolvimento, vocês devem desenvolver mais um, ou seja, trabalhar 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Contando que some aí 4 parágrafos, tá? Por quê? Assim, vocês vão ter como desenvolver, né? Até porque são 30 linhas. Então, eu tenho como desenvolver o meu tema. Vejam. Vocês acham que um aluno que escreve somente 10 linhas vai ganhar a nota 1000 para um aluno que discorreu perfeitamente em 30 linhas? Não, né? Porque em 10 linhas ele não consegue explorar totalmente, né? Discutir, trazer as áreas, né? Com a abordagem completa. Outro fato que ocorre, não é letra grande, né? Quando na parte escrita, às vezes o aluno escrevia a letra monstruosa para chegar às 30 linhas. Também não adianta. Né? Preencheu ali as linhas, mas não discutiu de modo completo. Né? Só escreveu uma letra grande. E aí perde, né, também pontuação. O aluno escreveu as 30 linhas, mas ficou sempre girando na mesma informação. Ou seja, não teve uma progressão textual de informação. Né? Mais uma vez, o nosso entrave não é a escrita, é a falta de leitura, né? A falta de compreensão, né? E trabalhar os argumentos ali, não é? Porque eu só escrevo se eu tiver um conhecimento, não é? Por isso que muitos dos alunos ficam presos somente ao que está no texto motivador, porque ele não expandiu o leque aí de leitura, né, de conhecimento, né, sobre as diversas áreas e campos para poder
e além do texto motivador, e além das áreas de conhecimento que está dentro do texto motivador, não é? Então, temos essa obrigação como alunos, é obrigação mesmo, como alunos, de avançar, não é? Em relação a isso. Então, vamos lá, turma. Aí ele fala assim, introdução. O que apresenta, né, o assunto e o posicionamento do autor. Ao se posicionar, o autor formula uma tese ou a ideia principal do texto, né? Tem aqui um exemplo, né? Tem um texto, vamos ler rapidinho. Ele fala assim, teatro e escola, em princípio, parece ser espaço distinto, que desenvolve atividades complementares, diferentes, em contraposição ao ambiente normalmente fechado da sala de aula e aos seus assuntos, precisamente certos. Teatro se configura como um espaço, olha, ele trouxe um conceito, né, do que é espaço. Entretanto, se examinarmos as origens do teatro ainda na Grécia Antiga, a Grécia Antiga também com letra maiúscula, só aqui, veremos que teatro e escola sempre caminharam juntos, né? Mas, mais do que se imagina, é a tese, né, que ele trouxe. Desenvolvimento, ele diz assim, formado pelos parágrafos que fundamentam a tese, normalmente, em cada parágrafo é apresentado o desenvolvimento com argumento. Então, se eu separei se eu separei esse ponto de vista, não é? Aí vou trabalhar primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, eu trabalho aquele ponto com meus argumentos, né? E acrescento áreas de conhecimento. Uma ou duas, né? Desde que eu possa argumentar essas áreas, né? Eu não vou colocar somente assim. A escola que incentiva o teatro, mais de 70% dos alunos, né? Tem maior facilidade na comunicação, né? Aí eu tenho que colocar também a fonte, né? Não posso deixar que 50%, né? Sem dizer de onde vem essa fonte, né? Posso ser um lado imaginário, né? Por isso que a importância de informar a fonte, né? Segundo o IBGE, segundo o site Tananã, né? Tenho que indicar. Cada um deles pode estabelecer relações de causa e efeito, né? Ou comparação, por exemplo. Eu posso trazer, por exemplo, em um parágrafo a causa e no outro a consequência, né, da situação, tá bom? Ou comparar, né, um país com o outro, né, relativo a algum dado. Assim. Vamos lá. Cada um deles pode estabelecer relações de causa e efeito ou comparações entre situações, épocas e lugares diferentes. Pode também se apoiar em depoimentos ou citações de pessoas especializadas no assunto abordado, em dados estatísticos, pesquisas, alusões históricas, né? Aí aqui, turma, nós temos um texto, que eu até gosto de ler, né, com vocês, esse texto. Que ele aborda aqui, ó, o teatro grego apresentava uma função eminentemente pedagógica, né? Essa função do teatro, né, quando trabalhar na escola, despertar no aluno outros desejos, né? Tem pessoas que gostam de dançar, tem pessoas que gostam de se apresentar ao público, né? Há outras que não, então, mas a escola tem que trabalhar toda essa diversidade, tá? Ou estimular. Às vezes você acha que não gosta, não há talento para isso, e de repente tem, né? Então, o texto aqui, ele trabalha sobre isso, né? Eu não vou ler hoje, mas na próxima aula, provavelmente eu retorne para o texto, certo? E faço a leitura. Outra questão da nossa dissertação é a questão da ordem lógica, não é? Ou seja,
Essa ordem, ela está justamente na terceira competência, não é? Que eu tenho que organizar, selecionar, expor, não é? Essas ideias. Vejam, se eu tenho uma estrutura que primeiro parágrafo é introdução, segundo parágrafo e terceiro são meu desenvolvimento e o último é minha conclusão, eu não posso começar lá a introdução com a conclusão, não é? Fica fora de ordem. Além disso, eu tenho que seguir uma ordem lógica dos fatos, das informações, né? Não posso, por exemplo, antecipar a situação sem ela ter realmente, de fato, ocorrido. Entenderam? Bem assim, a nossa produção de texto. Ela tem que seguir, né, essas informações de modo coerente e coeso, certo? Olhem, agora, deixa eu fechar aqui rapidinho e voltar aqui com vocês. Então, Yasmin, se você é péssima, você tem que treinar, não é? Ninguém aqui sabe fazer redação. Ninguém aqui sabe matemática. Ninguém aqui sabe história. Ninguém aqui sabe geografia. Não é? Ninguém aqui sabe tudo, entendeu? Nós somos vivenciados a cada dia aprender um pouco, não é? A cada dia saber um pouquinho mais, não é? Então, não é essa questão, eu não sei, mas eu tenho que buscar saber. Eu tenho que buscar saber história, eu tenho que buscar saber geografia, eu tenho que buscar saber física, química, não é? Redação, produção de texto, não é? Porque eu não tenho que me acomodar, não é? Só com aquele conhecimento. Cada dia eu conheço mais um pouco, não é? Cada dia que eu estou ensinando para os alunos, eu aprendo um pouco mais, entendeu? Aqui não tem, eu acredito, ninguém sabe tudo, né? Estamos crescendo, não é? Almejando mais informações. É isso que eu informo para vocês, certo? Então, eu não sei, mas nós iniciamos nossas aulas em início de março, não foi? Cada semana eu peço uma produção de texto. Então, escreva. Eu não sei, não é? O seu amigo já sabe escrever 4 parágrafos? Ótimo, mas cada dia ele vai aprender mais um pouco. Você ainda não sabe? Escreva um parágrafo, não é? Cada semana que você escrever um parágrafo, né? Aí escrevi a introdução, melhorei, né? Eu já posso desenvolver, né? Posso avançar para o desenvolvimento, para a conclusão, certo? É algo que você tem que sair do conforto, da área de conforto. Não sei, mas eu posso aprender. Na verdade, todos nós aprendemos cada dia mais, né? Somos estimulados a querer conhecer mais. E você só consegue como se vocês. Não é porque você não sabe fazer uma redação, é porque você peca e não lê. Se você ler mais história, mais geografia, explorar mais a área de física, química, matemática, você vai ter conhecimento suficiente para produzir uma redação, tenho certeza. Não só você, como eu e como os outros. Né? Não podemos ficar acomodados, né? Entendeu? Então, assim, tem essa semana, né? Você pode ver os temas. Eu acredito que eu já passei bem uns 5 temas. Já vimos na aula passada, Yasmin, algumas formas de introduzir aí na apostila de vocês. Eu sempre coloco todos os anos, né? Formas de elaborar a introdução. Tem lá. Tem bem umas 16 formas. Através de conceito, através de comparação, através de dados estatísticos, fatos históricos, não é? Tem várias formas de você, através da adjetivação, né? Tem várias formas de você introduzir. Treine uns 3, né? Treine um, então, já que você tem um pouco de dificuldade, se você treinar um,
né? E aos poucos, eu tenho certeza que você vai avançar. Até o final do ano, você vai ver. Poxa, eu consegui escrever a produção completa. Mas ainda assim, você não sabe, né? Porque, como eu disse a vocês, nós todos os dias aprendemos um pouco. Tentando, errando, reescrevendo, certo? Todos os dias aprendemos novas formas, não é? Você vai se deparar que com um texto que você vai repetir várias vezes a mesma palavra, mas em determinado momento, você vai ver, esse texto não está bom, então eu vou avançar, não é? Eu vou procurar sinônimos, já vou avançar nos elementos coesivos para diminuir essas repetições, né? E vocês já são capazes disso. O único problema não é que não sabe, é que não treina essa capacidade, entendeu? Começa a treinar, que eu tenho certeza que você vai avançar, vai melhorar sim. Não só vocês, como todos, né? Todos nós aqui somos desafiados todos os dias, não é? A melhorar, não é? A melhorar a escrita, a melhorar a leitura, não é? Nunca acha assim, eu já sei de tudo, não. Sempre acha que sempre precisa melhorar, buscar mais, não é? Vejam que, por exemplo, nós começamos a estudar, não é? Biologia, não é? Então, lá em biologia vocês vão ver, nossa, muita coisa, não é? Em relação à saúde, não é? A formação, a estrutura, não é? De como a divisão lá, né? Dos animais, não é? Enfim, eu até esqueci muita coisa. Olha, eu sabia quando eu estava no ensino médio, né? Sabia muita coisa, mas hoje eu não sei por quê. Não é mais meu campo de estudo, entendeu? Eu sei alguma coisa por cima, não é? É a mesma coisa de física, química. Quando eu estudava no ensino médio, eu sabia. Mas agora não é mais meu campo de estudo, entendeu? Mas não é porque eu não sei agora, não é? Que eu não posso, não é? Voltar a estudar, a ler, a pesquisar, entendeu? Então, nós estamos sempre em constante busca de aprimorar isso. Mas isso vale para qualquer área, não é? Que vocês queiram seguir. Mas eu falei biologia porque se você estudar muito biologia, né, saber tudo, você vai ser formado em medicina? Não. Por quê? Você tem que passar, não é? E lá vocês vão ver informações e explorar casos, né? Explorar experiências, não é? De forma concreta, não é? E aumentar aí os estudos, né? Veja que o que nós estudamos no ensino médio ainda é pouco, né? Porque quando você vai para a faculdade, você expande ali o conhecimento específico daquela área que escolher, entendeu? Então, cada dia eu aprendo um pouco, né? E leve isso para a vida de vocês, né? Terminei o ensino médio, eu tenho que continuar, porque eu preciso continuar evoluindo, né? No meu conhecimento. É nessa evolução de conhecimento que vocês vão avançar profissionalmente, não é? E também como humildade, né, caráter, tudo isso é formação de vocês, não é? Que vocês vão adquirindo, né? Adquirem, né? Todo dia, né? Eu adquiro todo dia vocês, certo? Então, não fique preso ou presa, né, na situação, não sei. Não sabe agora, mas tenho certeza que se treinar, vão melhorar sim, né? Na questão dos argumentos, da organização. Eu tenho certeza. Certo? Então, ó, como eu passei para vocês a revisão aula passada, e quem não recebeu a revisão, só me avisar aqui que eu envio aqui o e-mail, acrescento lá junto com a caixinha lá dos e-mails, né, que eu envio para todos, as atividades, né. Além disso, temos a plataforma de Luciano, né, a plataforma da escola, a qual também é disponibilizada as atividades. Pronto, é isso mesmo. Foi pelo e-mail, né, que eu enviei para você. Pronto, é isso mesmo. Eu envio por e-mail.
Eu até enviei por e-mail o link, não foi da atividade, lembrei agora. Foi o link. Não, porque aquela atividade, como se vocês, eu me atrapalhei um pouquinho na data. Eu pensei que as provas de vocês iam iniciar essa semana e não na outra, entendeu? Aí eu enviei pensando, não vai dar tempo de enviar logo para os meninos, né? Com os gabaritos, senão eu tinha deixado para vocês, para a gente corrigir hoje, não é? Mas eu vou fazer um rapidinho aqui com aquela atividade. Deixa eu só encontrar aqui, certo? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Deixa eu fechar aqui só. Então, foi por esse link mesmo que eu enviei. Né? Eu coloquei lá pelo e-mail, né? No Google Formulário. Não é do Google Formulário, não. Ela é Google Documentos, né? E isso, já possui o gabarito justamente por isso. Porque eu pensei, não é que não ia dar tempo, mas pensei que era essa semana a prova. Aí, por exemplo, essa parte dissertativa, não é? Já é para nossa simulada, tá? Mas, deixa eu olhar aqui. Pronto, a atividade de revisão foi essa daqui, do primeiro ano, na primeira unidade. Aí vocês têm aí um texto. Então, a nossa prova, a diferença da nossa prova é porque vai ser subjetiva da turma. Tem lá a interpretação de texto, né? Vocês vão ler, identificar o que o item, a pergunta quer e digitar lá o que vocês entenderam, né? De acordo, claro, com o texto, com a interpretação de texto, tá? Dentro disso, quais foram os assuntos que nós vimos? Nós vimos o gênero, a tipologia narrativa, vimos o discurso direto e indireto, e indireto, direto livre, não é? Essa interpretação de texto e a nossa produção de texto, certo? Será a última questão, são 10 questões, certo? Aqui nós trabalhamos somente a questão do objetiva, não é? Mas que de alguma forma também requer de vocês a compreensão, não é? Então, de acordo com a leitura atenta da entrevista, assinar a alternativa correta. Então, ó, sempre marque o que o item quer, não é? Características, não é? Qual a tipologia, né? Quais são. E as questões vão pedir muito que vocês justifiquem, expliquem, não é? Então, se você identificou que é tal gênero, justifica com a característica, não é? Ou até mesmo com algum trecho, não é? Do texto, não é? Também é válido. Né? O importante é essa compreensão e entendimento de vocês, tá? Aí, nessa primeira questão, vocês viram aí, né, na atividade, a qual eu enviei, que aí, ao lendo, não é? Tem aqui o texto. Eu não vou ler porque, sinceramente, ainda temos mais aulas, né? Mas tem aqui, ó, ler entrevista do autor, não é? Imigrantes digitais, para responder as questões de 1 até 3, não é? Eu coloquei até a terceira. Sim. Aí aqui tem, ó. A tecnologia mudou as relações da sala de aula. Olha aqui que interessante, né? Em cada lugar há um efeito diferente.
Em alguns casos, reforçou as relações, conectou professores e alunos isolados. Em outros, trouxe medo, desconfiança, desrespeito mútuo, não é? Por exemplo, um professor pode pensar que os alunos têm a concentração de um inseto. Os alunos podem pensar que os professores são analfabetos digitais, né? É quase impossível o aprendizado ocorrer em circunstâncias assim. O que a gente precisa é ter respeito mútuo entre professores e estudantes, não é? O papel dos professores mudou em comparação às décadas de 80 e 90, não é? O ensino mudou, a forma de desenvolver mudou, não é? Eu estava comentando um dia desse que, na minha época, já existia, não é? A internet, já existia computador, notebook, mas nós não tínhamos acesso, não é? E com a pandemia, nós vimos ainda que muita gente não tem, não é? Acesso à tecnologia. Quando se fala acesso à tecnologia, não é somente ter lá a internet, não é? Não é somente ter o celular, não é? Porque também tem a tecnologia. Tem o celular que não comporta a memória, não é? Tem a internet que não tem a velocidade adequada, não é isso? Então, tudo isso são os meios tecnológicos, não é? Então, ele fala assim, também, em relação a isso, que na década de 90, 80, né, até anos 2000, início de 2000, tínhamos que ir à biblioteca para pesquisar o livrinho paradático, né, ver enciclopédia, né, não tínhamos a internet. A internet não tinha para gente aqui. Não é? Poucas pessoas tinham esse acesso, essa facilidade, entendeu? De ter um computador em casa naquela época, né? Então, mas já se tinha. Eu assistindo alguns filmes e seriados, né? Aí eu, nossa, já tinha, né? E nós aqui, sem o acesso, né? Eu ainda, no meu ensino médio, naquela época, eu ainda fiz curso de informática, eu lembro. Fiz, mas eu não tinha em casa, né? Então, não tinha essa. E não tinha também internet, mas porque quem pode perguntar aos pais de vocês, a internet era um telefone, era discado, era assim, não. E caía. Nossa, horrores. A internet não, na verdade, não ia, mas você abria lá a página, não ia. Gente, era um sofrimento só. Então, o ensino mudou, né? E também a forma da pessoa sentar, né? Procurar ler os livros mudou, porque com a internet você. Vou fazer uma pesquisa aqui. Você coloca lá no Google e, nossa, aparecem vários artigos, aparecem, né, várias coisas já prontas, né? Ou seja, o ensino realmente não é o mesmo, não é o mesmo de eu sentar, não é? Ler aquele livro, separar citações, não é? Separar fatos, né? Não é mais. Não é? Hoje, a gente lê através do celular, do notebook, não é? Eu sempre procuro paradidáticos, por exemplo, em PDF, para ajudar os alunos. Olha, tem lá o paradidático lá em PDF, não é? E já estão habituados a essa leitura, não é? Então, gente, quem tiver digitando aí no chat, eu não vejo, tá? Aí essa questão aqui, quem leu aí o texto, né, viu que é um texto adaptado em relação à entrevista, né, e através da questão das formas, né, da tecnologia, né, da forma de leitura, de aprendizado, né, aqui diz, ó, sim, o papel do professor está mudando gradualmente, está deixando de ser apenas o transmissor de conteúdo disciplinador e juiz de sala de aula para se tornar o treinador, guiar, né, como parceiro. A maioria dos professores, esse é em algum lugar no meio, poucos são parceiros de verdade, né? E continua mudando, sim, tudo vai mudar, gente. É isso que eu falo para vocês. Vão atrás do conhecimento, da informação, né? A troca é mútua, não é?
Sim, e precisa, né, continuar mudando. Se os professores quiserem ajudar os alunos do século XXI, não é, a aprender. Alguns acham que a pedagogia vai mudar automaticamente, assim que os nativos digitais se tornarem, né? Eu discordo. Há pressões forçando os professores novos alfabetos antigos. Nós precisamos fazer uma grande força, né? Um esforço aí para avançar aí a tecnologia. Aí, na primeira questão, ele pergunta assim, de acordo com a leitura, né? Assinar a alternativa correta. Aí, quem viu e leu direitinho, achou isso aqui. A letra B, não é? A resposta à primeira pergunta, né? Explica dois importantes conceitos, nomeados de forma metafórica, com as palavras presentes no campo semântico dos estudos geográficos, né? Eu vou adiantar que eu ainda tenho que passar sobre o discurso, né? E o gênero narrativo, a partir da leitura atenta. Entrevista a gramática normativa da língua portuguesa, aí vocês vão analisar algumas informações, né? Aí tem aqui as informações, né, sobre o texto da entrevistada. Acertou aí, quem marcou letra B, né, também, 1 e 3, que estão corretas. A terceira, de acordo com a leitura atenta. Aí nós temos aqui, no texto, se você quiser. Aí ele fala, as palavras destacadas apresentam, são homófonas, né? Aí vocês têm que lembrar daquele assunto. Não estão destacadas aqui as palavras, né? Porque acho que na hora de enviar, acabou ou modificando aqui para o PDF. A quem leu atentamente, achou aí a alternativa D, né, a correta. A quarta, turma, faça a associação dos tipos de discurso, né? Então, na nossa prova terá também a partir do discurso direto e indireto, né? Ou seja, eu vou pedir que vocês modifiquem, né? Está no direto para o indireto, indireto para o direto, né? Aí, se vocês verem as características, né, dos verbos, né, dos pronomes utilizados ali, certo? Aí conseguem modificar. Essa é a quarta, né? Aqui a quarta é a letra B, que aí vocês tinham que organizar, né? Se aqui na primeira estava direto, indireto, ou direto livre, né? Indireto, direto. A quinta tem aqui, né? Um exemplo. Considera o trecho, dona bem indiscreta, né? Aí ele pede que você veja aí a alternativa adequada, né? Aí a quinta. Letra B, letra B, né? Aqui, ó. Dona Bente, discreta, né? Tem aqui. Certo? Sexta, considere as seguintes afirmações, né? Temos aqui as frases. Aí, quais são as corretas? Aí, vocês veem aí, ó. Se a frase nunca aceite nenhuma violência estivesse no discurso indireto, está escrito como ela disse, a outra que nunca aceitasse nenhuma violência, né? Aí na 2. Se a frase, a senhora acha que um dia eu vou casar, né? Aí ele diz assim, e se ela fosse passada para o discurso indireto, seria escrita como, ela perguntou, né? Se a outra falou não. E a terceira, se a frase irá casar, né? Estivesse no discurso indireto, aí é para trabalhar o discurso indireto, né? A alternativa correta, apenas a 2. Né? Aí a sétima, ele diz assim, observe os trechos abaixo, transcritos, né? E reescreva para o discurso indireto. Aí ele pede quais as que estão do lado, né? Vejam só, aqui tem o texto, e aqui do lado tem como ela foi reescrita, né? No caso aqui, na reescrita do discurso indireto. Aí ele pede que você marcasse a alternativa correta em relação a isso, né? E veja, lá na nossa prova, vocês vão digitar, certo? Como é a forma para passar aquele texto para o direto ou aquele texto para o indireto, certo? E aqui nessas questões temos
as formas, né? Claro, de marcar, mas lá é de digitar, né? Porque são subjetivas as questões, tá? Todas elas. Então, aqui é a letra D. A oitava tem aqui outro exemplo, né? E ele pede assim, assinale a alternativa em que não há alteração de sentido em relação ao período indicado, né? Aí vocês olhem aqui qual que não tem alteração. E a oitava acertou, quem marcou a letra D, né? E aqui embaixo, o gabarito que eu enviei para vocês, certo? Pronto, dá uma revisada. Aqui tem a tarde estava quente, abafada, a sala de tempestade. Na sala, sorveteria, onde tomávamos chá. Aqui é descritiva, não é, turma? Mas a nossa tipologia trabalhada é a narrativa, tá? E aqui, outro texto, não é? Não se assustem, porque na prova terá muitos textos, não é? Temos que trabalhar os textos, certo? Então, aí foi a atividade que eu enviei, certo? Para vocês estudarem. Agora, deixa eu dividir aqui com vocês. Compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, rapidinho. Já vimos, tá? Aula passada, tipos de discurso. Só passar com vocês aqui rapidinho. Os tipos de discursos, né? O direto é a reprodução fiel de como ocorre o diálogo ali, né? Entre os personagens, né? Então, a fala da personagem é reproduzida integralmente, né? Eu converso com fulano, né? Com o vizinho. Olá, bom dia. Ah, vizinho. Olá, bom dia. E aí, como tá? Né? Eu posso utilizar também uma linguagem informal, né? No discurso direto. Olha, nessa estrutura, em geral, as falas são acompanhadas por um verbo de elocução. Eu disse a vocês que os verbos de elocução, esses verbos de trazer, de dizer, falar, perguntar, responder, né? Seguido de 2 pontos. Então, ó. E Carlos indagou, gritou, onde estão todos? Né? O conteúdo da fala sempre funciona como objeto direto dos verbos de locução. Veja, o homem gritou, gritou o quê? Né? Aí vocês vão lembrar da transitividade do verbo, né? São divididos em verbos transitivos e intransitivos, e vocês devem lembrar. Onde estão todos? Então, essa parte aqui que completa o verbo, né? É o seu objeto direto. Né? Ó, os recursos gráficos, o recurso gráfico utilizado para atribuir a autoria da fala ao outrem, não o produtor do texto, são as aspas e os travessões, né? Tipo, dizer que ali foi uma fala, né? Dizer o travessão, informar que é uma fala, né? São demarcadores aí também do tipo do discurso. Olha, o discurso direto pode ser transcrito, não é? Após 2 pontos, sem verbos de locução, utilizando para introduzir discurso. E, para o promotor, o processo não vem ocorrendo como deveria. Às vezes, sinto morosidade por parte do juiz, nós vimos esses exemplos, não foi? Após 2 pontos com verbo de locução, espera aqui. E o promotor disse, às vezes sinto morosidade por parte do juiz, né? Veja, aqui é a fala de alguém, né? A citação, né? Segundo Aristóteles, né? Aí vocês podem colocar entre aspas, né? E explorar aquela citação dele, né? De acordo com o texto. Discurso indireto. Por meio do discurso indireto, a fala do personagem é filtrada pelo narrador.
você, no caso, não mais a transcrição literal do que o personagem falou, mas a transcrição subordinada do texto. Olha aí, no discurso indireto, é a fala, é você explicando, ou você relatando, não é? Uma conversa, não é? É a terceira pessoa lá que vai explicar o que ocorreu naquela conversa, né? No discurso indireto, utiliza-se após o verbo de locução a oração subordinada, né? Uma oração que depende de sua oração introduzir. Geralmente pelas conjunções que em si, não é? Se são conjunções aí, pode ser conjunções integrantes, certo? Iniciando aí orações subordinadas substantivas, que vocês vão aprofundar em língua portuguesa. Temos aqui a fala do personagem, né? Eu não quero mais trabalhar. E o indireto. Aí alguém vai, ó, fulaninho estava explicando, eu não quero mais trabalhar. Aí eu disse, mas por quê, né? Então há um diálogo aí direto. Aí essa pessoa escutou e foi falar. Pedro disse que não queria mais trabalhar. Então veja, aí já é um discurso indireto, né? Alguém que reproduz a fala do outro, né? Aí assim, fala do personagem. Eu não roubei nada deste lugar. Aí, de modo indireto, né? Aí diz, o acusado, né? Declarou à imprensa que não tinha roubado nada daquele lugar. Então, é a visão de outra pessoa, né, reproduzindo a fala, né? Que a pessoa falou, né? A pessoa, o personagem, enfim. Você notou que na transcrição indireta do discurso há modificações em algumas estruturas gramaticais, como no tempo verbal, né? Quero, queria, roubei, tinha roubado, né? E a mudança dos pronomes. Então, vejam, na demarcação dos pronomes, do discurso direto, né? Vocês vão ver que as pessoas, no discurso direto, utilizam primeira pessoa, né? Os verbos, né? E os verbos de locução. Para a transcrição do indireto, há as modificações nessas formas gramaticais, né? Nos verbos, nos pronomes, não é? Aí demarca-se, se você, e no direto você vai ver marcas de aspas, travessões, né? Só tomar cuidado para ver o que está ali escrito, né? Que pode ser uma pegadinha ali da atividade, né? Da questão, né? E colocou aspas, mas colocou ali a reprodução no discurso indireto, queria o direto, né? Então tem que tomar cuidado. Ó, tabela de transposição do discurso direto para o indireto, né? Então, vocês têm o verbo no presente indicativo, não bebo desta água, afirmou a menina. Aí, o verbo no pretérito imperfeito indicativo, você trabalha o discurso indireto, né? A menina afirmou que não bebia daquela água. Aí tem verbo pretérito perfeito, né? Discurso direto. Aí tem perdi meu guarda-chuva, disse ele. Verbo de pretérito mais que perfeito, discurso indireto. Ele disse que perdera seu guarda-chuva. Ele disse que tinha perdido. Veja, aqui nós temos o único verbo, não é? Aqui você já tem lá uma locução verbal, não é? Verbo auxiliar mais verbo principal. Então, se atente às formas verbais, tá? Verbo no futuro do indicativo. Ele confessou, né? Irei ao jogo. Aí a forma do indireto. Ele confessou que iria ao jogo. Então, veja, alguém reproduzindo, né? Essa fala do outro. O indireto livre é uma mistura, não é? Deles. Esse tipo de citação exige muita atenção do leitor, porque a fala do personagem não é destacada pelas aspas, ou seja, não é demarcada, não é? Pelas aspas e nem por travessão, né? Como ele diz aqui, não é? Nem introduzida por verbo de locução ou travessão. A fala surge de repente, no meio da narração, como se fosse uma palavra do narrador. Mas, na verdade, são as palavras do personagem, que surgem atrevidas, sem avisar ninguém, certo? Ele já sabia o que fazer.
Estava desesperada, com a fome escarrapitada, né? Que fome, que faço. Mas parecia que uma luz existia. Aqui tem uma piadinha, né? E que trabalha também o discurso indireto livre. Pronto, essa foi a parte do nosso discurso direto e indireto, né? E vou passar para vocês a parte da tipologia, certo? Antes disso, turma, eu vou pedir, não é, para vocês digitarem aí no chat a palavra presente, tá? Para que eu faça o registro da chamada com vocês, certo? Aí, por favor, a palavra do dia é presente. Aí, cada um de vocês digitam aí no chat a palavra presente para eu registrar aí a presença de vocês, certo? Obrigada. Ezequiel já foi, Emily já foi. Vamos, turma. Edson, Júlia, quem mais? Pedro, muito bem. Vamos lá. Yasmin tá aí? Yasmin já foi. Vitor, muito bem. Quem mais? Amos. Amos tem que digitar aí presente. Gabriele, já digitou? Júlia, já. Emily, já. Emily. Gabriela. Ah, certo. Vá, coloca aí a palavra presente para eu registrar sua presença. Por favor. Pronto. Então, só falta a Gabriela colocar a presença. Presente. Eu vou fechar, senão vai terminar a aula. Eu vou fechar aqui, certo? A parte da presença. Ok. Pronto. Só terminando aqui com vocês a parte da narração, né? A tipologia narrativa. Vocês viram que a tipologia narrativa, eu trabalhei com vocês slide e tudo mais, né? Revisem o assunto, façam lá a produção de texto. Quem não está muito confiante, pegue um tema que gostem, né? Pode escrever, enviar para mim por e-mail, que eu dou um feedback até sábado, certo? Pode escolher um dos temas que nós já trabalhamos em sala, escreve, tira foto, né, e envia por e-mail. Aí eu olho e corrijo e faço alguns comentários, certo? Posso ser que, por fé em Deus, ajude vocês na hora da prova, certo? E revise a atividade, né? Leia um outro, né? Formas de introdução, né? Nós vamos trabalhar formas de desenvolvimento, formas de conclusão também, certo? Então, aos poucos vocês vão, sim, com certeza, melhorar. E isso depende também de vocês, tá? Certo? Então, a aula termina agora, né, 8h40, é isso? Alguma dúvida, turma? Então, vejam lá o roteiro, já está lá na plataforma, certo? E eu acredito que a aula termina agora, né? Deixa eu olhar aqui. Isso mesmo, 40, tá certo. Beijo, tchau, viu?